Olá pessoal, tudo tranquilo? Tudo bom com vocês? Pessoal do curso técnico em nutrição e dietética, letramento digital, estamos aqui dando prosseguimento às nossas explicações, lembrando que vocês aqui nessa pergunta, a pergunta número 1, é a primeira pergunta do nosso curso, né? Da nossa apostila. A questão 1 fala: o que o professor tem para falar nessa introdução do curso de letramento digital? Bom, pessoal, vocês como cursistas e do curso de letramento digital, fazendo o técnico em nutrição, saibam que eu estou honrado com a sua presença aqui. Você é muito especial, realmente. Não vim para lhe ensinar, na verdade, estou aqui para aprender com você. É isso mesmo. Ao compartilhar conhecimento que aprendi durante as aulas presenciais no laboratório de informática da escola, aprendi muito mais do que você possa imaginar. Então eu quero deixar para você informações que possam contribuir para a melhoria da sua vida pessoal. E quem sabe proporcionar-lhe uma qualificação profissional que lhe permita estar em condições de competir neste mercado de trabalho. Acredite, cada vez mais exigente. Então, eu vim aqui para conhecer você. Então, quero dizer para você, muito prazer. Eu sou o professor Haroldo Lima, professor de letramento digital do curso técnico em nutrição e dietética. A turma de vocês, então, vai começar a conhecer, nesse momento, o computador e um pouco do que ele pode fazer por nós. Vamos fazer isso, então? Vamos conhecer um pouco mais do computador? Nessa primeira parte tem a parte de hardware. E aqui tem uma pergunta. Quais são os tópicos ou assuntos que iremos ver aqui? Qual é o conteúdo a ser estudado? Então, nesse primeiro momento, para essa apostila que nós estamos com ela em mãos, ela tem aqui algumas coisas que a gente pode falar. O que seria? Nós vamos ver alguma coisa sobre hardware, sobre software, sobre sistema operacional, sobre placa-mãe, sobre memória RAM, sobre memória ROM, discos rígidos, né? HD externo, HD, né, de um modo geral, tela e teclado. Depois a parte de editor de texto, o Word, a seção do Word, conhecendo a área de trabalho, menu, botão Office, barra de título, controle de janela, faixa de opções, réguas, barra de rolagem, barra de status e tecla de atalho. Tá ok? Lá embaixo, para começar, então, a gente tem essa pergunta, a terceira pergunta. Qual é o conceito e quais são as partes que compõem o computador? Bom, o conceito do computador, qual é? O computador nada mais é um microcomputador do que uma máquina que processa uma grande quantidade de informações ou de dados com rapidez e com precisão. Tá aqui, então, uma foto ilustrativa, tá, gente? Eu vou aqui tentar diminuir um pouco o zoom para que vocês possam enxergar. Mas acho que dá para enxergar bem, né? Então tá aí. Eu tenho aqui o gabinete. Não é CPU o nome, tá, gente? Muita gente fala que o nome dessa parte do computador é CPU. CPU, na verdade, é o nome que se dá a uma peça que tem dentro aqui do gabinete, que é, na verdade, o processador, tá? Então, o gabinete, esse objeto todo aqui. Está aqui o monitor. O monitor a gente sabe que tem várias polegadas. Antigamente tinha aqueles monitores grandes, né? De 14 polegadas. Agora tem esses monitores menores, mas com maior polegada, maior área de visualização. As caixas de som, teclado e mouse. Tem muitas outras ferramentas que nós chamamos de acessórios, né? Tem também o estabilizador, né? Que é a ferramenta fundamental para você não queimar a fonte do gabinete, né? Do computador. Tá certo? Então essas são as partes do computador: gabinete, monitor, caixa de som, teclado e mouse. Aqui embaixo, a gente tem uma outra pergunta. Qual é o procedimento para ligar o computador? Então, para ligar um computador, como este
aqui que vocês estão vendo, em cima, aqui em cima, basta você seguir essa sequência, ó, ou esses procedimentos. Verificar se esse objeto aqui, ó, tá ligado. Então tá aqui, ó, esse botão aqui, se você apertar ele para baixo, ele vai estar ligado. Claro que a tomada aqui, ó, tem que estar ligado na tomada da parede, da tua casa, né? Aqui não importa se a voltagem é 220 ou 110, o que importa é que tem que estar ligado, ok? No gabinete, você vai pressionar aqui, ó, o botão indicado na figura. Dependendo do gabinete, vai ser isso aqui ou isso aqui. Lá naquele gabinete, ó, vai ser aqui, ó, certo? Ó, bem aqui, ó, nesse local que ele vai ligar, tá? Cada gabinete tem um jeito de ligar, ok? Ó, esse aqui, por exemplo, é aqui, esse grandão aqui é aqui, esse outro é aqui e esse outro é aqui, tá certo? Então as setas indicam o botão de ligar. Então, só recapitulando, como é que você liga então o computador? Você liga o computador ligando no estabilizador primeiro, numa tomada. Agora é bom lembrar que tem computador que aqui atrás, ó, nessa região, tem uma chavezinha que controla a voltagem do computador ou da fonte do computador, do gabinete, né? Você pode ligar um computador, por exemplo, sem estabilizador, mas desde que você mude aqui, ó, a chavezinha para 220. Porque se você colocar em 110 e ligar numa tomada 220, você queima a fonte. Aí, dependendo do estrago, pode queimar até mesmo a placa-mãe. Então, para evitar isso, use um estabilizador. Está na faixa de 80 a 100 reais, né? Um bom. Tá ok? Bom, qual é a outra pergunta que ele está fazendo aqui? Qual é a diferença entre hardware e software? Bom, hardware é o nome que se dá para a parte física. Então, por exemplo, tudo que se toca, tudo que se pode tocar, por exemplo, o mouse, o teclado, a caixa de som, as placas de vídeo, os fios, os componentes em geral, é considerado hardware. Então tá aqui, ó, scanner, placa de som, mouse, memória RAM, teclado, monitor, aqui a placa-mãe, né? A placa-mãe ou tablet madre. Está aqui o disco rígido, aqui está o ventiladorzinho, que é uma espécie de cooler, né? E aqui uma impressora. Tudo isso aqui é considerado hardware, tá? São coisas que você pode tocar. É a parte física do computador, não confunda. Hardware, parte física. E o software? O que é o software? Software é o nome que se dá a toda a parte lógica, certo? Do computador. Ou seja, são os programas ou aplicativos que você usa quando o computador é ligado. É, na verdade, aquilo que faz com que o computador tenha vida. Você vê funcionar na tela do micro e aquilo que faz funcionar no micro é o que dá vida ao computador. Então é quem? É o sistema operacional, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, é os programas de antivírus, como AVG, né? Tem aqui os programas de edição de imagem, como, ou de vídeo, como as ferramentas aqui do CorelDRAW, da Adobe, né? O Flash, e aí vai. O Microsoft Office, como Windows, Excel e PowerPoint, e assim vai, tá? E sistema operacional diferente, como Linux e outros que tem por aí, tá certo? Como Android, que funciona no celular. Tudo isso é chamado de software, tá certo? Software. Bom, continuando aqui a sexta pergunta, quais são os conceitos básicos de informática para placa-mãe? Placa-mãe. O que é uma placa-mãe? Placa-mãe é a parte mais importante que contém os principais componentes do computador, que é o CPU e a memória principal. Então, isso aqui, ó, que a mãozinha está mostrando, é o CPU, gente. É onde está o processador, tá? E a memória principal aqui, nessa placa-mãe não tem, mas ela fica aqui assim, ó, onde está passando a mão, né? O chamado slot. A gente coloca a memória RAM aqui, ó, tá? O que é memória RAM? Vamos descer aqui um pouquinho para vocês verem. Está aqui a memória RAM, ó. Essa verdinha com esses pontinhos pretos. É um componente do computador que ajuda na agilidade dos aplicativos, dos programas.
É essa memória RAM que vai dizer se o seu computador está lento ou está rápido, tá? Mas se o computador for desligado, o seu conteúdo será apagado. Por isso é conhecido como memória RAM, porque é uma memória temporária, ou seja, ela só funciona enquanto o computador está ligado, tá? Memória RAM, não esquece. Isso aqui é o que faz o computador, inclusive, ficar mais rápido, tá? Bom, o que é uma memória ROM? Memória ROM é um chip que não aceita gravações. Geralmente ele serve para mostrar informações sobre o fabricante da placa-mãe do micro. Tá? Essa peçazinha aqui, ó. Ela difere um pouquinho para cada placa-mãe. Cada placa-mãe que tiver, ó, ela vai ter uma memória ROM com esse desenho aqui, parecido com esse desenho aqui. Bom, o que são discos? Os discos são usados para armazenar as informações. Elas são consideradas a memória de massa do equipamento. Devido ao alto volume de informações, eles podem armazenar. Como, por exemplo, os CDs. Então, aqui, ó, antigamente, né, a gente usava isso, não usa mais. Os disquetes, né? Aqui está o pendrive e aqui está os DVDs. Tá ok? O que é o disco rígido, né? O HD? Hard disk, né? HD. Hard disk, disco rígido. Encontra-se dentro do gabinete. Portanto, não é visível, nem transportável. Ele fica aqui dentro, ó, lá dentro do computador, nessa parte aqui, ó, dentro do gabinete, tá? Dentro dessa peça aqui, ó, que eu estou mostrando. Beleza? Esse é o disco rígido, tá? O disco rígido. Tá aí ele, ó. Ele tem esse eixo aqui, ó, o disco ou prato, que é essa parte de fora, a cabeça de leitura e gravação, que é essa parte aqui, ó, onde está essa peça. Tem a cabeça ou o cabo que interliga a cabeça da placa lógica, que é essa peça aqui, tá? Tem o atuador, que é essa peça grande aqui, e aqui tem o braço. Então isso aqui tudo é disco rígido. Disco rígido para computador é dessa forma. Agora tem o disco rígido externo, né? O HD externo, que é parecido com isso aqui, só que ele roda de modo externo, fora do gabinete, tá? Fora do computador. Ok? O que são sistemas operacionais? Bom, sistemas operacionais, eu tenho vários tipos de sistemas operacionais, tá? São softwares destinados à operação do computador. Tem como função principal controlar os diversos dispositivos do computador e servir de comunicação intermediária entre o computador e os outros programas normalmente utilizados, tá? Então, na verdade, o sistema operacional é aquele programa principal que vai gerenciar os outros programas que são instalados no computador. Por exemplo, será que o Word é um programa principal no computador? Não. O Word, na verdade, é um aplicativo de edição de texto que roda no sistema operacional. Nós temos que sistemas operacionais. Eu tenho o Linux, está aqui o símbolozinho dele, tem várias e várias versões, né? Tem o Linux Ubuntu, tem o Linux Mint, tem o Mac da maçã, tem o Windows, tem o Android, tem o iOS. Tá ok? São sistemas operacionais. Tá aqui. O que é monitor de vídeo ou tela? Tá aqui a peça, né? O monitor de vídeo ou tela. Monitor de vídeo ou tela é nele que podemos ver tudo que está acontecendo no computador. É uma espécie de janela, né? Ou tela. O que é o mouse? O mouse nada mais é do que, em inglês, significa rato, serve para substituir o teclado em aplicações de deslocamento na tela do vídeo, na execução de alguns aplicativos e às vezes até em jogos, para quem gosta, né? Não é o meu caso, eu não gosto muito não. Não sou muito fã de jogos não, você perde muito tempo com isso. Tem outras coisas para aprender, né? Bom, o que mais? O que é o teclado? Tá aqui o teclado, depois a gente vai ter uma aula aí, onde eu vou tentar ver se eu explico para vocês todas as peças ou partes do teclado, tá? É através do teclado que nós fornecemos os comandos para que o computador realize uma determinada tarefa, seja para escrever um texto, seja para executar um programa ou mesmo anular uma operação. Como a famosa tecla ESC, né? Aquela que faz com que a gente interrompa uma ação aqui no nosso computador. A tecla ESC permite a gente sair de certas enrascadas. Ou a tecla a junção da tecla Ctrl Alt Del, que permite a gente sair quando o computador dá uma travada, né? Aquelas famosas travadas, o computador não para de funcionar, Tá ok?
Gente, vocês do letramento digital para o curso técnico de nutrição e dietética, eu interrompo essa videoaula justamente para que na próxima a gente comece a falar a respeito da pergunta 7, que é o editor de texto Word. Tá ok? Até a próxima!